Boa noite a todos. É um prazer sempre recebê-los. Fico muito agradecida pela presença da Karina Victor, que também é uma pessoa que vem indicada pela nossa companheira, parceira, amiga, a Ive Sandin, que está aqui presente. E nós estamos bastante dentro de uma expectativa de tudo que ela possa trocar conosco, só pelo título, todos vocês já puderam saber que nós vamos navegar por mares muito agradáveis e muito interessantes. Então, eu passo a palavra, como nós fazemos aqui, Karina. Pedimos que a pessoa que nos traz outras pessoas para estarem conosco, que elas façam a apresentação. Então, estou passando a palavra para a Ive, agradecendo também a sua colaboração, Ive. E nós damos início a esse nosso momento de um bate-papo. Muito bem, boa noite a todos, né? Todo mundo querendo esquentar os pés aí, né? E eu tenho certeza que o coração, a Karina vai esquentar hoje, o nosso coração, né? A Karina, ela é minha nutricionista, né? Que forte, né? Minha nutricionista. E há muito tempo eu acho que eu neguei esse cuidado com o corpo numa questão alimentar, porque as nutricionistas que eu procurava sempre me pediam para tirar algo. Tira algo, tem algo errado no seu corpo, tem algo errado na sua alimentação. E a Karina veio trazer para mim que eu precisava acrescentar, que eu precisava compreender o meu corpo, que eu precisava me fortalecer. Então, todas as consultas que eu tenho com ela, fala se fortaleça, porque a alimentação ela está guiada pelas emoções. Então, isso que eu acho que fez o nosso caminho se cruzar, né, Karina? Esse novo olhar da alimentação, da nutrição realmente da alma, né? Primeiro, a gente fortalece o nosso coração, a nossa alma, para depois pensar em nutri-lo e não em retirar algo, né? Então, eu já desejo uma ótima noite para nós, Karina. Sem dúvida alguma, nossos corações aqui estarão aquecidos com a sua fala e com a sua sabedoria, tá bom? Obrigada por ter cruzado o meu caminho. Eu que agradeço, Ive. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão pela oportunidade, obrigada, Ive, pela confiança, né? E é uma honra estar aqui, é uma honra ser a sua nutricionista, né? Eu vou compartilhar a tela. Tá? Nutrição do corpo e da alma, né? O resgate da força interior, né? Eu sou a Karina, né? Eu sou nutricionista. Eu me desconectei do meu corpo, né? Através da minha rotina turbulenta, cheia de trabalhos, casa, né? Então comecei a ressignificar a minha profissão, né? Porque ela chegou a não fazer sentido mais para mim, tá? Então eu fui buscar outros caminhos, né? Para poder atingir a alma da pessoa, né? Porque somos alma, né? Somos espírito, vivendo aqui nesse corpo físico, né? Então, só olhar para a alimentação ficou muito vazio para mim, tá? Então, eu fui trilhar outros caminhos, né? Então, cheguei até a pensar, mas isso não é comprovado cientificamente. Comecei a ficar muito racional quanto a isso, né? Tive preconceitos no início, mas foi um caminho muito lindo, né? Está sendo um caminho lindo, porque eu ainda estou aprendendo muita coisa, colocando muita coisa, muita vivência, aprendendo, olhando para mim, né? E o que eu preciso é o que o outro precisa. E eu, como profissional da saúde, eu não posso olhar para uma pessoa só o corpo físico, né? E não entender as emoções, não ter empatia, né? Então, por isso eu fui trilhar outros caminhos, né? Então, eu sou nutricionista, terapeuta holística, professora de culinária saudável. Amo cozinhar, dou aula para crianças e para adultos, né? Tem um projeto bem legal que chama Cozinha Terapia,
penso que cozinha é um ambiente terapêutico, né? E muitas pessoas, estamos não, né? Vamos colocar autorresponsabilidade. Eu não negligencio, né? Mas muitas pessoas negligenciam esse autocuidado, negligenciam a cozinha da sua casa, né? Então, vamos lá. Pessoal, essa é uma apresentação, né? A minha fala é muito simples, não vou usar termos científicos aqui, tá? Então, essa apresentação é para sentir. Então, eu peço que vocês abram o coração de vocês, né? O que eu vou falar aqui não é novo, não é nada novidade, não é nada disso, tá? Peço que abram o coração de vocês, pegue o que for útil e siga o seu caminho, né? De maneira leve, com propósito, brilho nos olhos, né? A gente precisa resgatar isso, né? Brilho nos olhos, saber o nosso propósito, né? E cada um tem um propósito aonde vive, né? E força, né? Que a gente resgate. E é todo dia, né? Eu falo a gente porque eu me coloco junto, né? Estamos juntos, né? Com autorresponsabilidade, porque a gente tem que ter autorresponsabilidade, né? Sair daquela postura de vítima, né, de criança indefesa e adultos que somos, né, buscar o nosso caminho, buscar essa responsabilidade, né, não ficar esperando. Às vezes tem pessoas que fazem terapias anos e anos, buscam um profissional e não conseguem, né, caminhar, tá? Então eu peço que abram o coração de vocês agora, tá? Deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui para falar. Karina, normalmente a gente marca um ponto até às 20 horas, mas nós gostamos de fazer perguntas, de estarmos juntos. Eu esqueci de lhe perguntar se podemos te interromper ou esperamos esse momento final. Você que pode dá... perguntar, porque às vezes a gente perde, né? Então, esses minutos finais que eu lhe falei vão mais ou menos uns 15 minutos para a gente poder fazer um bate-papo ao final, tá? Tá bom. Então, nosso corpo físico é o nosso veículo de ação neste plano, né? Em que vivemos, né? A morada da nossa alma. Então, a gente tem que olhar para ele com respeito, com honra, né? Então, as pessoas gostam de falar que é uma máquina, né? Até uns dias atrás, chamava o nosso corpo de máquina, mas não é, né? O nosso corpo é um templo sagrado, né? Então, a gente tem que honrar esse corpo, né? E prestar atenção no que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? Então, quando a gente estuda, não sei se tem profissionais da saúde aqui, mas quando a gente estuda o corpo humano, a gente vai entender que é tudo tão perfeito, tudo se encaixa, todos os sistemas dentro do nosso corpo é tão perfeito, né? Então, a gente tem que honrar isso tudo, né? Honrar o nosso templo sagrado, né? E aí, a gente não é máquina física somente que fabrica emoções, né? Nós somos uma rede de inteligência organizada, né, sob forma física, em constante troca com tudo que nos rodeia, né? Nós somos ondas e a gente flui como o mar, né? Então, são ondas, eu recebo, eu emito. Então, o que eu estou emitindo, né? Então, olha só a importância de honrarmos tudo que nutre o nosso corpo, né? Porque a gente está emitindo, né? Então, a pessoa do meu lado também, eu tenho que me preocupar com o que eu estou emitindo, porque eu vou influenciar a pessoa do meu lado, né? Então, se olharmos para nós com mais responsabilidade, com honra, né? Então, a gente consegue aí melhorar todo o sistema, né? Então, a gente sente, né, o mundo físico, né, como sendo sólido e material. Por exemplo, a nossa pele, né? Nossa pele, a gente olha a nossa pele assim, superficialmente, ela é algo contínuo, né? Então, quando a gente coloca no microscópio, né, a gente percebe que ela é formada por um conjunto de células, né? E essas células são formadas por moléculas, essas moléculas por átomos, que são partículas subatômicas, né? Que se movem na velocidade da luz, né? Em espaços vazios, né? Que são partículas que vibram energia,
né? Então, essa energia que vibra, ela é produto do que a gente se nutre, né? Então, somos energia, né? Então, como a gente não tem como falar em saúde, a gente não tem como falar em corpo humano, se a gente não olhar para a nossa energia, né? Olhar para a nossa nutrição, tá? E nutrição, quando eu falo nutrição, não estou falando só nutrição de alimento, né? Estou falando a nutrição de alimento físico e a nutrição sutil, né? Então, essa nutrição nos dá vitalidade, né? Então, estamos nesse plano físico, temos um plano físico e a gente se preocupa com que o nosso corpo é nutrido, com que a nossa mente é nutrida, com que a nossa alma é nutrida, né? E dessa forma a gente tem vitalidade, que eu tenho percebido, eu passei por isso, né? Falei para vocês no início, estamos tão desconectados, tem pessoas despertando, né? Eu despertei, mas é um processo contínuo que todo dia eu tenho que lembrar isso, e todos nós temos que lembrar, né? A nutrição, ela é responsável pela nossa vitalidade. Então, às vezes, a gente liga o piloto automático, né, da nossa vida, viver, dorme, acorda, trabalha, volta, vai e faz os compromissos, e a gente se desconecta, né, da nossa essência, do nosso brilho, da nossa força, e com isso a gente vai perdendo vitalidade. A gente negligencia a nossa saúde, né? Não respeitamos os nossos momentos de descanso, nossos momentos de lazer, né? Então, com isso, a gente se desconecta, tá? Então, a nutrição, ela é importante, tá? Então, eu tenho estudado muito sobre nutrição, sobre saúde integrativa, né? Então, a saúde integrativa, ela é olhar, né, com carinho para o corpo, para a mente e para o espírito, né? Como que a gente nutre essas partes que a gente não pode dividir, né? Então, e eu tenho visto muitos profissionais da saúde olhando também, despertando para isso, tá? Olhando o indivíduo de forma mais humanizada, de forma mais completa, tá? E o que eu estou falando aqui, pessoal, eu não tô nos meus atendimentos, né? Eu olho para o corpo, mente e espírito. Não estou, quando eu atendo, não ajo como a psicóloga, não é isso, tá? Não estou menosprezando os outros profissionais da saúde, não é isso. Mas eu, como nutricionista, tenho que entender como que esse corpo está sendo nutrido além do alimento físico, tá? Então, quando eu olho uma pessoa, eu olho para todos os lados, né? Então, eu busco esse resgate de força, tá? Como é que a gente nutre, né, esses corpos, né? O corpo físico, o corpo, a mente, o espírito, né? Então, o corpo físico, para a gente ter uma mente saudável, um espírito brilhante, né? Nosso espírito já é brilhante, então, alguma falta de cuidado físico, falta de cuidado com a mente, acaba turvando, a gente acaba perdendo essa consciência brilhante que nós somos, né? Então, primeira coisa, o primeiro passo para esse despertar, para essa vitalidade, para essa nutrição, é olhar para o corpo físico. Então, como é que está a sua alimentação? O que você come? Né? Você faz atividade física? Como é que está a sua respiração? Né? O seu sono é de qualidade? A sua rotina é satisfatória? Né? Daí, quando a gente fala da mente, né? Como é que está a sua mente? Você está focado aqui, neste momento? A sua atenção, ela está aqui no presente? Né? Como é que a sua mente é alimentada? Né? Como é que estão os seus pensamentos, sentimentos e emoções? Né? Então, para isso, a gente nutre a mente de uma maneira saudável. Tá? E o espírito, né, a nossa consciência brilhante, a nossa fagulha divina, essência sagrada, o espírito já é, né? Então, falta do cuidado físico, falta de cuidado com a mente, turva o espírito, né? A gente acaba esquecendo quem a gente é, qual é o nosso caminho, qual é o nosso propósito, né? Então, por isso, falar de nutrição para esses 3 componentes aí da nossa saúde, tá?
Então, a gente vai começar pela nutrição do corpo físico, tá? Falando de nutrição, né? Então, o que é uma alimentação saudável? Né? Uma alimentação saudável, ela é composta por carboidratos, né? Eles fornecem energia para o nosso corpo, tá? Então, a gente dá preferência aos carboidratos integrais, dão mais saciedade, são mais nutritivos, tá? Então, a gente tem os carboidratos, né? Batata doce, batata comum, macarrão, arroz, raízes, né? Então, 25% do nosso prato, né, da refeição, 25% vem dos carboidratos. Eles são de extrema importância para a nossa saúde, porque eles nos fornecem energia, tá? Não existe alimento vilão, né? Os alimentos, eles são nossos amigos, eles vêm para nos fornecer energia. Então, o carboidrato nos fornece energia, né? Fornece glicose, que é tão importante para o nosso cérebro, tá? A gente as pessoas acabam colocando a culpa no carboidrato, né? Porque ele, quando consumido em excesso e sem equilíbrio, ele se transforma em gordura, né? No nosso corpo. Então, ele é importante, mas a gente precisa tomar cuidado como a gente ingere esse carboidrato, tá? Mas a gente tem dietas que tiram carboidrato, e aí não é interessante, tá? Então, com isso, a gente desenvolve alguns problemas neurológicos, tá? Então, 25% da nossa refeição deve vir dos carboidratos. Que fonte de energia para o nosso corpo, tá? 25% do nosso prato, nossa refeição, vem das proteínas, né? Então, enquanto o carboidrato tem função energética, a proteína tem função construtora. Nós temos as proteínas animais e vegetais, tá? 25% da refeição vem das proteínas. Então, tem função construtora, forma nosso músculo, né? Nossa pele, né? Forma toda a nossa estrutura física, tá? Hormônios, enzimas, células de defesa, tá? Então, essa é a importância aí da proteína, tá? Temos a proteína animal e vegetal, tá? 50% da nossa refeição deve vir dos vegetais, tá? Vegetais crus ou cozidos, verduras e legumes. Então, esse grupo alimentar aqui, os reguladores, fornecem para a gente as vitaminas, os minerais e as fibras, tá? E esse grupo aqui é de extrema importância, né? Então, uma alimentação, eu gosto de falar que a nossa alimentação, ela deve ser simples, ela tem que ser natural, ela tem que ser uma alimentação que nos fornece vida, vitalidade, né? Um alimento que ele está ali próximo da sua originalidade, né? Evitando, assim, os alimentos que passaram por muitos processos industriais, que saíram de sua originalidade, tá? Então, aí a gente tem uma alimentação saudável, né? Então, a gente se preocupa com a água também. A água é importantíssima, né? Em média, aí, 2 litros de água. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Então, ela limpa o nosso corpo, tira tudo que não é legal, ela lubrifica tudo, transporta vitaminas, né? Então, às vezes, a gente esquece de deixar a água ali do lado, né? Então, nutrição do corpo físico é isso, tá? Carboidratos, proteínas, vegetais, uma alimentação fracionada, variada, né? E um consumo adequado de água, tá? Tô falando bem superficial aqui, E o alimento a gente não resume só em carboidrato, proteína vegetal, né? A alimentação é uma forma de prazer, né? O alimento, ele une as pessoas, né? É prazeroso, né? Então, quando essa nossa escolha alimentar ela é consciente, né? A gente tem prazer, né? Então, quando a gente não coloca a emoção, o alimento, ele dá esse prazer de uma forma saudável. Eu coloquei aqui alguns alimentos de memória afetiva para mim, arroz e feijão, amo arroz e feijão, tão nutritivo, né? Mas eu preciso me controlar, porque se eu não vejo um arroz e um feijão fresquinho assim, eu tenho vontade de lotar o meu prato. Mas eu falo, não, você precisa disso tudo? Não. Então, vem a consciência. Eu amo pizza, bolinho de arroz, bolo de cenoura,
café com leite, né? Então, memórias afetivas, né? Os alimentos, eles têm esse poder de trazer para a gente essas lembranças, né? Conforta o coração, né? Mas precisa consciência aí com esse conforto, né? Então, e aí a gente entra aí na parte do comer de forma consciente, né? Então, eu como o que eu preciso, eu coloco prazer nesse comer, né? E a gente se faz algumas perguntas, né? Então, por que que eu estou comendo, né? Quando eu como? Então, por que eu como? Porque eu estou com fome, né? Quando eu como? Quando eu tenho fome, né? O que eu como? O que eu escolher, né? Como eu como? Com intenção, né? Então, eu não como com o piloto automático ligado, eu não como por comer, como porque eu quero, porque eu preciso, porque eu estou com fome, tá? E o passo 5, né, para despertar esse comer consciente, quanto eu como? O suficiente para atender a fome, tá? E a energia, né? Então, a energia é para viver em equilíbrio. Então, o alimento é o nosso amigo, tá? Ele é o nosso combustível. O que eu estou colocando dentro do meu corpo? Eu estou comendo com consciência? Então, é importante a gente fazer essas perguntas, né? Então, esse é o ciclo do alimentar-se de forma equilibrada, né? Nenhuma dieta restritiva que tira nutrientes, ela se sustenta por muito tempo, né? Então, às vezes, no início, quem quer emagrecer acaba emagrecendo, mas não de uma forma saudável, perde líquido, perde massa muscular, tá? E aí não é interessante, tá? Então, é importante a gente olhar para o comer de forma consciente, tá? E isso é muito importante, né? Hoje as pessoas têm muitas informações nas redes sociais, até profissionais da saúde, às vezes com algumas informações muito restritivas, então as pessoas estão com medo de comer, têm medo do alimento, e não, né? Isso é para ser um processo leve, um processo tranquilo, tá? E por falar em comer, né? Comer os nutrientes adequados, né? Comer consciente, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cozinhar, né? Cozinhar é um autocuidado, né? Cozinhar é nutrir o corpo e a alma, e cozinha é um lugar terapêutico, né? A cozinha dentro de uma casa representa o coração, né? Então, ele nos dá energia para a vida. Então, é importante olhar para a cozinha com carinho, tá? Então, muitas pessoas, não gosto de cozinhar. Então, muitas vezes, essa pessoa, acho que geralmente mulheres, né? Hoje as mulheres fogem um pouco da cozinha, porque às vezes tem uma memória de ver alguém da família cozinhando de uma maneira como obrigação, né? E cansativo, é cansativo cozinhar, né? É cansativo. Porque nós mulheres foi um momento de obrigação, né? Hoje não é mais isso. Então, nós, né? Eu sou mãe, né? Eu levo essa informação para as minhas filhas de que o cozinhar é uma obrigação, é uma obrigação, né? Porque é um autocuidado, a gente precisa cozinhar. Eu vejo dessa forma. De todos dentro de uma casa, né? Então, todos têm que cozinhar. Então, não pode sobrecarregar ninguém. Todos devem colaborar nesse processo para não pesar para ninguém, não traumatizar ninguém, né? Então, hoje, geralmente, quem não gosta de cozinhar é porque viu alguém ali traumatizado, sofrendo ali com todo esse processo de cozinhar, né? Então, fazer o básico, né? Ter ali na sua cozinha, não gosta de cozinhar, mas precisa fazer, é um autocuidado. Então, ter alimentos fáceis, saudáveis ali no dia a dia, né? Então, vamos olhar nossa cozinha com carinho, né? Com carinho, preparar o alimento com uma forma respeitosa, com gratidão, né? Porque é o alimento que nutre o nosso corpo, né? Então, se a gente acaba delegando
o preparo do alimento para outras pessoas, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco de energia, porque a gente não viu quem fez, né? Então, de vez em quando, cozinhe, né? Cozinhe, isso é importante, né? É um autocuidado, é uma autorresponsabilidade, né? E curtam esse momento, porque é muito gostoso, né? Então, eu dou aula de culinária ainda, dei aula de culinária por muito tempo, né? Então, muitas pessoas que chegavam a mim e falam, nossa, Karina, eu detestava cozinhar, agora eu adoro cozinhar. Então, é olhar com outros olhos, né? Então, ressignificando isso tudo, né? Quem não gosta de cozinhar. E aí falamos da alimentação, né? Então, ainda na nutrição do corpo físico, a gente fala dos exercícios físicos. Nosso corpo não foi feito para ficar parado, né? Então, a gente precisa pôr o nosso corpo em movimento, né? Para liberar energia. E a gente precisa fazer os 3 tipos de exercícios, né? Exercícios alongamento, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai ter uma tendência a ficar mais curvado, né? Então, o alongamento ajuda a gente a manter as nossas estruturas, coluna ereta, né? Evitamos aí muitas dores, né? Então, ter o hábito de fazer alongamentos. A gente precisa do exercício aeróbico, né? Para liberar energia, acelerar o batimento cardíaco, né? Então, é de extrema importância também. Os exercícios de força, porque a gente precisa manter a nossa massa muscular, a nossa massa magra, né? Então, a gente precisa fazer exercícios de força, sempre orientados, né? Exercícios orientados com profissionais da área, né? Não dá para sair por aí correndo, né? Pegando peso sem orientação, né? Mas a gente precisa desses 3 tipos de exercícios físicos, né? Então, nisso a gente mantém o nosso corpo, produz hormônios de bem-estar, né? Então a atividade física, ela é importante, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre o sono, um sono de qualidade, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre higiene do sono, né? Hoje as pessoas estão tão agitadas, não conseguem dormir, né? Acabam tomando remédio, né? Sendo dependentes de remédios para dormir, né? Então, um sono sem qualidade, ele causa doenças, né? Então, o nosso corpo físico, ele fica debilitado, né? Então, a gente precisa de regularidade, né? A gente precisa de um ambiente mais escurinho para dormir, evitar as bebidas como café, né? Perto do horário de dormir, né? Eu acho que é interessante tomar o café até umas 6 horas da tarde, né? Mas que isso, tem pessoas que falam, mas comigo não acontece nada, eu posso tomar café antes de dormir, não acontece nada. Mas o café, ele evita a gente chegar naquele estágio do sono em que a gente relaxa totalmente, né? Aquele momento que a gente sonha, né? Então, às vezes, a gente nem lembra do nosso sonho, porque a gente não chegou nesse estágio de relaxamento, né? Então, é interessante evitar as bebidas com cafeína, essas bebidas que deixam a gente mais agitados, né? Depois das 4 horas da tarde, tá? E usar, ao invés de tomar o café, começar a tomar os chazinhos, né? Para ajudar a relaxar, tá? E cama, a nossa cama é um lugar para relaxar, então não levar trabalho, computador para a cama, né? Então fazer ali, a higiene do sono fala, né? Estudiosos, né? Falam que baixar a luz, evitar as telas, não levar a preocupação para a cama, né? Não se tem um sono de qualidade dessa forma, tá? E usar alguns recursos naturais, né, para esse sono de qualidade. Então, através da fitoterapia, né, os chás, né, as ervas, coloquei algumas fotinhos aqui, né, então tem o mulungo, não sei se vocês conhecem, é uma raiz, é uma florzinha sequinha, tá? Tem o capim-limão, a lavanda, a passiflora, né, a flor do maracujá, a melissa, né? Então, a fitoterapia e a
A aromoterapia também auxilia a gente a relaxar, a diminuir a tensão, né? Então, são recursos naturais para melhorar a qualidade do nosso sono, tá? E usem e abusem disso, né? E nossa rotina, como que é a nossa rotina? Ela é satisfatória? Já ouviram falar do ciclo circadiano? Né? O ciclo circadiano é um relógio de 24 horas, né, que orienta o funcionamento do nosso corpo. E ele regula as nossas atividades físicas, mentais e comportamentais. Né? Influencia a formação dos hormônios, nosso estado de vigília e de sono, tá? E controla os nossos níveis de energia. Tá? Então, ele conversa através da luminosidade, né? Então, a produção de hormônio, né? A produção de melatonina, que relaxa o nosso corpo para o sono, tá? E a produção de cortisol, que deixa o nosso corpo mais ativo, tá? Então, se a gente não respeita esse ciclo, né? Claro que tem as particularidades, né? Tem pessoas que rendem mais à noite, tem pessoas que rendem mais de manhã, tem as que trabalham à noite, né? E dormem de dia, tá? Então, mas dentro dessas particularidades, né? É interessante a gente não abusar, porque o nosso corpo, ele precisa de cuidado, de regularidades, né? Então, entre meia-noite e 6 horas da manhã é o sono profundo, né? Onde a gente absorve os conhecimentos que a gente, durante o dia, a gente aprendeu, né? Acontece a higiene do nosso cérebro, né? E o nosso organismo, de uma maneira geral, ele é reparado, né? Das 6 ao meio-dia é quando o corpo começa a despertar, né? O metabolismo se acelera, a nossa mente fica mais ativa, né? Meio-dia às 18 horas, né? Nossa eficiência cardiovascular, a gente tem mais força muscular, digestão é melhor, né? E das 18 à meia-noite é quando começa, né? Diminuir a claridade, a gente começa a relaxar, começa a produção de melatonina, né? E é interessante por conta da diminuição da luz artificial, né? Então, hoje as pessoas, né, acabam, que não tem energia, acabam de uma maneira artificial consumindo cortisol ou a melatonina para ajudar no sono, né? E lembrando que o nosso corpo produz isso. Então, essa falta de regras, essa falta de regularidades, falta de cuidado com o nosso corpo, acaba bagunçando tudo e o nosso corpo não produz, né? Esses hormônios que produz de maneira natural, né? Então, não que a gente não negligencie esses cuidados aí com o nosso corpo, tá? E com isso, né, evite, né, esses desequilíbrios que causam cansaço, irritabilidade, né, e torna o nosso corpo vulnerável às doenças, tá? E precisamos ter, dentro da rotina satisfatória, né, esses cuidados, tomar sol, né? Precisa tomar sol, produção de vitamina D, né? O sol, ele purifica as nossas emoções, né? Traz alegria, né? Então, como é que está esse contato do nosso corpo com a natureza, né? Caminhar entre as árvores, pisar descalço no chão, na grama, né? Então, buscar dentro da rotina esses momentos, né? Mexer na terra, né? Que é uma forma da gente se reconectar, né? De trazer mais vitalidade aí para o nosso corpo, tá? E essa parte aqui é bem interessante, na rotina satisfatória, sobre os hobbies, né? Quando eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, de resgatar essa força interior que eu tinha perdido, na terapia, a pessoa me falou, você tem um hobby? Eu não tinha um hobby, eu não sabia o que eu gostava de fazer, aquele trabalho, casa, filho, aquela loucura, e eu não vendo mais sentido nas coisas, né? Falei, eu não tenho um hobby. Eu fiquei, acho que, uns 3 meses mais, eu fui descobrir meu hobby
esses meses atrás, né? Então, você tem um hobby? Faça essa reflexão, né? E o que é um hobby? Né? Um hobby é algo que tire a sua mente do comum, do que você já faz, do habitual, né? Que leve, que traga energia para o seu corpo, que traga brilho no seu olhar, né? Que te ajuda a resgatar a sua força, né? A entender quem você é, né? Então, tem vários hobbies, né? Coloquei aqui, tem pessoas que gostam de cozinhar, tem pessoas que gostam de mexer com plantas, crochê, né? Pessoas que gostam de ler, tocar instrumento, pintar, fotografar, costurar, dançar. Então, um hobby é interessante que seja isso, né? Que deixe a sua mente ativa, que ative a sua criatividade, né? Que não seja, o meu hobby é estudar, relacionado à minha profissão. Não, isso não é um hobby. Né? Então, um hobby é um momento seu, que você se desconecta de tudo. Então vou sentar no sofá, vou assistir série Netflix. Não, isso não é um hobby. Isso ali, você não está ali ativa, sua mente não está ativa. Né? Então, é importante a gente resgatar isso, né? Dedicar um tempo para fazermos o que a gente gosta. E se a gente não sabe, a gente tem que buscar isso tudo, né? Buscar, tá? Vai testando, sai testando, né? E descubra isso. Descubra o que você gosta de fazer. E ainda no corpo físico, né? A respiração. Respiração é importantíssima, né? Às vezes as pessoas nem prestam atenção na respiração, tá? Então, respira de uma maneira curta, né? E a respiração que traz o oxigênio para o nosso corpo, né? Para a nossa mente, tá? Então, é importante, né? A gente ter consciência, colocar consciência na nossa respiração, né? E com gratidão, né? Então, a respiração coloquei até um pulmão aqui com flores, né? Na medicina chinesa, né? Eles falam que o pulmão ele é responsável por gerir energia ao nosso corpo, né? Então, e ele influencia as nossas emoções, né? Então, e a respiração ela equilibra a energia física, a energia da mente, controla a temperatura do nosso corpo. Então, temos que ter consciência no respirar, né? Já testaram aquela respiração das narinas, né? Das narinas alternadas. Acho que quem já fez aula de yoga, né? Já tem essa técnica aí, pranayama, né? Chama. Então, é de alternar, né? Tampa a narina esquerda, puxa o ar, né? E aí, com os outros dedos aqui, eu fecho, solto pela outra narina, né? Puxo o ar pela narina esquerda, né? E solta. Então, é uma forma de trazer consciência, né? Para a nossa respiração. Então, respiração é vida, né? Então, uma respiração profunda e uma respiração consciente. Não uma respiração curtinha, né? E os orientais dizem que o nosso tempo de vida é medido pela nossa respiração, né? Então, se a gente respira mal, a gente vive menos, tá? Então, vamos trazer consciência para a respiração, tá? E aí, né, terminando aqui a nutrição do corpo físico, a gente não pode esquecer, né, do prazer, né? A gente tem prazer no nosso viver, né? A gente tem prazer nas nossas atividades, né? Você busca prazer para a sua vida, né? E aí o prazer, ele é muito particular, né? Então, equilibrar, né, a saúde com o prazer. Então, a gente precisa ter prazer, né? Tá fazendo algo novo sempre, né? Sair da nossa zona de conforto, né? Buscar coisas novas, né? Então, para resgatar essa força interior, tá? E assim, dessa forma, a gente nutre o nosso corpo físico, tá? Agora, vou falar brevemente da nutrição da mente, né? Como é que a gente nutre a nossa mente, né?
Meditação é uma forma eficaz de nutrir a mente, né? O que é meditação? Meditação é estar atento ao momento presente, né? Então, eu estou aqui, né? Estou assistindo a palestra, estou aqui, estou com foco, estou aqui, né? Estou tomando banho, estou sentindo a água cair no meu corpo, né? Eu estou sentindo o cheiro do sabonete, eu estou presente, eu estou escovando o dente, estou ali, focada. São exercícios de atenção plena, né? Quando a gente está fazendo exercício, por exemplo, estou focada neste momento do exercício, assim como dirigindo, assim como ouvindo as pessoas, né, conversando com as pessoas, de treinar a escutativa, né? Então, é uma forma de não perder energia, tá? Então, é estar no momento presente. Meditar é isso, né? Estar focado, estar presente, né? E dessa forma, a nossa mente fica afiada, né? Nossa mente fica afiada, meditação, tá? Estar com a mente focada. Uma outra forma de nutrir a mente, né, é ter pensamentos positivos, ser positivo, né? Ressignificar os desafios, né? Então, às vezes a gente fica só... Nossa mente, ela tem uma tendência a ser negativa, né? Mas a gente tem escolha, né? Então, entender que os desafios chegam, pega o recado do desafio, entende o que ele veio trazer e segue, né? Então, entende, isso aconteceu, mas por quê? Né? Por que isso aconteceu? Então, ressignifica, não fica naquele ciclo, né, vicioso porque de se martirizar, de se culpar, né? Então, ser positivo, né? Transformar os pensamentos. E a gente tem esse poder, né? E por falar em positivo, né? Vou falar aqui de felicidade, né? E felicidade a gente aprende, né? Felicidade a gente aprende, né? Então, como a nossa mente tem uma tendência a ser negativa, né? A gente escolhe a felicidade, né? Então, através da alimentação, né? Uma alimentação é rica em proteínas, né? Tem triptofano, que é um aminoácido, e esse aminoácido ele é um grande responsável pela formação dos neurotransmissores, né? Endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, né? Que é o quarteto da felicidade, né? Então, um sono de qualidade, exercício físico, uma alimentação adequada, né? Sol, né? Estar entre pessoas que nos tragam bons sentimentos, né? Isso tudo nos ajuda na felicidade, tá? Então, a felicidade a gente aprende, né? Então, vamos aprender a ser felizes, né? E a gente precisa também estar sempre aprendendo algo novo, né? Então, uma língua nova, uma profissão nova, por que não, né? Tocar um instrumento, né? É sair da sua zona de conforto, né? Então, isso tudo traz vitalidade, traz vida e traz esse resgate, né, da força interior, tá? Música é muito legal para o nosso cérebro, para a nossa mente, né? Então, cantar, ouvir música, tocar um instrumento, né? Isso tudo é importante, né? A música tem um poder muito grande de transformar a nossa energia, tá? Então, tenham a música presente em suas vidas, né? Porque ela muda a nossa vibração, ela muda a nossa energia. Quando a gente fala em felicidade, em pensamento positivo, né? Que música você está ouvindo, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tem umas músicas aqui que baixa a vibração, né? Mas música de qualidade, né? A música que te deixa feliz, né? Sem julgamentos, né? E a nutrição da mente também são os bons relacionamentos, né? Então, estar entre pessoas que te agreguem, né? Que sejam importantes aí para você, que te tragam felicidade, que queiram evoluir junto com você, que tenham os mesmos propósitos, né? Então, é importantíssimo estarmos entre pessoas que nos elevem, né? Então, isso é importante para a mente, tá?
E aí, o nosso cérebro é um órgão, né? Ele é plástico, a gente aprende isso tudo, né? Então, a gente controla os nossos pensamentos, a gente pode controlar os nossos pensamentos a partir da consciência, né? Então, é um treino e exige disciplina, né? Então, a gente pode escolher, né? Então, quando a gente escolhe os nossos pensamentos, quando a gente ressignifica os nossos pensamentos, a gente controla o que a gente controla o que a gente sente, né? A gente controla, e dessa forma a gente controla as nossas emoções. E dessa forma a gente evita doenças, né? Então, olha só, um simples resgatar de força, resgatar da mente, a gente controla o pensamento, que aí controla o nosso sentimento, previne uma emoção mal gerenciada, né? E previne doenças, né? Com o pensamento, né? Então, olha só a importância de ter uma mente, de meditar, né? De ter uma mente positiva, de estar aí com os neurotransmissores ativos, né? Então, olha só a importância para a saúde física. Vocês estão vendo como tudo se relaciona? Eu estou falando de maneira separada, corpo físico, a mente, o espírito, mas está tudo relacionado, né? Então, não tem, estou separando aqui para a gente conversar, mas eles se conversam a todo momento, né? E aí vou falar rapidinho agora da nutrição do espírito ou alma, né? Ouvi uma vez de uma pessoa, né, que a alma é quando ela está no corpo vivo, né? E o espírito é a consciência que vaga, né? Então, a alma, ela está aqui presente no nosso corpo, né? Então, quando o nosso corpo não tem mais vida, é o nosso espírito que está em ação, né? Mas vamos juntar os dois aqui, né? Então, estamos vivos, vamos falar da nossa alma, né? Nutrição da alma, tá? Então, a nossa alma, ela já é brilhante, ela já é pura, ela já é a centelha divina, né? A nossa consciência. Então, que às vezes a gente esquece disso, né? Então, nós somos um universo de infinitas possibilidades, né? A gente tem esse brilho, a gente não pode esquecer nunca disso, né? Então, tem essa frase que eu gosto muito, né? Somos todos feitos do mesmo pó de estrelas, né? Então, isso fala que tudo é uma coisa só, né? Então, eu cuidando do meu corpo, eu estou cuidando de um sistema todo, né? Do cosmos todo. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Esse resgate de força, né? De que isso, parece clichê, mas isso nunca fez tanta consciência para mim, né? Que somos um, todos somos um, né? Então, nós somos formados dos mesmos componentes químicos, né? Então, eu gosto muito dessa frase, né? Ela faz muito sentido para mim. Então, como é que a gente nutre o nosso espírito, né? Que é o nosso sagrado, que é a nossa intuição, que é a nossa fé. E tudo está dentro de nós, né? Então, quando a gente está com o nosso corpo físico afiado, a nossa mente afiada, o sagrado, ele se revela, né? A gente começa a entender o que o nosso corpo precisa, o que eu quero, a gente tem a intuição, né? Então, esse alimento faz bem para mim ou não, esse caminho é legal ou não, né? Então, a gente fica consciente, a gente fica presente, né? Então, com a nossa autoestima afiada, né? A nossa confiança plena, né? Então, é importante a gente investir, né? Na nossa autoestima, né? Então, não na autoestima o que a gente é, né? Honrar o que a gente é, honrar o nosso corpo, né? Cada um na sua particularidade, né? Através da confiança, tá? Então, confiando no nosso potencial, né? Temos um potencial, tá? E aí a gente busca a nossa paz, né? Então, a gente nutre o nosso espírito através da paz, né? Então, pode estar um turbilhão de coisas acontecendo, né? Eu respiro, eu me conscientizo,
e a gente segue em paz, né? Entendendo que tudo tem um tempo, né? Que tudo tem um propósito, né? A alegria é uma forma da gente nutrir, né? O nosso espírito, né? Então, eu me conscientizei esses dias, né? No meu sistema familiar, as pessoas, as mulheres, né? Muito fortes, então acaba sendo bravas, né? Então a gente não precisa, né? Não precisa mais disso, dessa severidade, né? A gente precisa sorrir, a gente precisa ter alegria, né? As pessoas não sorriem mais, né? Então isso alimenta o espírito, né? Sorrir é importante, né? Então resgatar isso tudo, tá? Então a gente alimenta o nosso espírito tendo um propósito, realizando, né, o que a gente, dentro do nosso mundo, né, dentro do nosso sistema, né, ter um propósito, o que eu quero, aonde eu quero chegar, né, o que eu almejo, né, então isso move a gente, né, então estar sempre realizando, né, sempre criando, né, projetos, né, isso alimenta o nosso espírito, tá? Isso é um sentido, né, para a vida. E a gente alimenta o nosso espírito através do autoconhecimento, né? Essa pergunta, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Né? Quem sou eu? Né? É importante fazer. E entender as nossas raízes, né? Entender a nossa ancestralidade, né? Entender a nossa história, né? Olhar para os nossos antepassados, né? Porque a gente que a gente é hoje, né, tem a ver com o que eles foram, né, mas a gente entende, ressignifica os caminhos, né, numa postura adulta, se coloca ali numa postura adulta, entende, pega toda a força deles e segue de uma maneira diferente, né, de uma maneira eles abriram caminhos para nós, né? Então, e a gente segue abrindo caminhos para outras pessoas. E quando a gente está com o espírito nutrido, a gente abre caminhos mais leves, né? A gente não sobrecarrega as próximas gerações, né? Então, e que a gente entenda todo esse processo, né? Então, quando a gente entende esse processo, a gente traz leveza para o nosso espírito, né? A gente resgata o nosso poder, né? E os valores, né? A gente precisa estar sempre vivendo os nossos valores. O que te faz bem, né? O que te alegra, né? Então, viver os valores, né? Isso é importante aí para alimentar o espírito, né? E estar conectado com a criatividade, alimentando a criatividade, né? Então, a fé, o espírito, a intuição, né? Então, e a criatividade, ela fica pairando, né? Aqui, nossa energia, a gente capta essa criatividade, a gente realiza, né? Então, quando a gente está nutrido, um corpo físico saudável, uma mente saudável, o espírito ali nutrido, né? A gente tem essa criatividade, né? E essa criatividade nos move também, né? Que nos deixa ali realizando, né? Então, a criatividade é uma forma de manter o nosso espírito, nossa alma alegre, viva, né? É gratidão, né? Então, essa palavra tão linda, né? E entender que tudo que a gente passa nessa vida, né, tem um significado, é uma aprendizagem, né? Então, e ter gratidão por isso, por tudo, por momentos desafiadores, por alegrias, né? Por pessoas que nos trazem desafios, por pessoas que nos trazem alegria, ter gratidão por isso tudo, né? Gratidão por nossos caminhos, por nossas experiências. Então, aprender a entender que tudo é teste, né? E como que a gente se sai nesse teste, né? Então, gratidão, né? Esse sentimento tão importante, né? Que alimenta o nosso espírito, né? E aí, fazendo isso tudo, a gente se conecta, né? Com a intuição,
né? Então, através dos momentos em que a gente silencia a mente, que a gente se conecta ao coração, alinha mente e coração, né? A gente passa a entender, né? A entender o que é bom ou não é bom para nós, né? Então, a gente se conecta com a nossa essência sagrada, né? A gente sabe o que a gente segue por caminhos mais leves, por caminhos mais tranquilos, né? Então, a importância de ter um corpo, né? Uma saúde de forma integrada, né? Saudável, né? Para estar em consciência com essa centelha divina, né? Com a nossa essência sagrada. E lembrando que a gente é luz, né? Que a gente é brilho. E os desafios, eles vêm para nos fortalecer, né? Então, a prece, né? É um momento de silenciar a mente, de agradecer, né? De pedir instrução. Muitas pessoas, né? Não estou entrando aqui em religião, mas fala o Espírito Santo, fala no mentor espiritual, no eu superior, né? Então, chamem como quiser, mas está tudo dentro da gente, né? Então, e isso faz muito sentido, né? As pessoas falam isso de uma maneira vazia hoje em dia, mas não, tá? Então, quando a gente está alinhado, a gente entende, a gente sabe o que é bom ou não para nós, né? E dessa forma, né, a gente alinha, né, os nossos, as nossas energias, alinha mente e coração, né? A gente toma melhores decisões, né? Decisões mais conscientes, né? Porque a gente conecta a razão e conecta a emoção, né? Se fala tanto da força feminina e masculina, do yin, do yang, né? O lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né? Então, quando a gente está alinhado, quando a gente está afiado, né? Quando a gente está consciente, a gente consegue tomar as melhores decisões, tá? Então, e isso é maravilhoso, né? Então, às vezes, as medicinas orientais, né? A Ayurveda, a medicina chinesa, algumas outras filosofias, né? Acabam falando disso, né? Mas no nosso corpo tem, né? Essa força de ação e essa força de emoção, de recolhimento, né? Então, a saúde, ela depende disso, né? De integrar essas duas forças dentro da gente, né? Com isso a gente tem saúde, tá? E somos a responsabilidade disso tudo está em nossas mãos, né? Então, tudo que aparece em nossa vida, né? A terapia, outras chaves aí para o autoconhecimento são todas ferramentas, né? Então, mas a responsabilidade está em nossas mãos, né? Como eu uso dessas ferramentas para ter uma qualidade de vida melhor, para ter um propósito, né? Para ter essa força, esse resgate de força, né? E nós somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis, cada um aí pela sua vida, né? Então, não ter aquela posição de criança, sabe? Esperando que alguém faça algo por você, né? Então, você é responsável, você tem que fazer por você, né? Então, que a gente pegue essa chave, pegue essas ferramentas, né? E desbrave, né? O nosso potencial, a nossa vida, né? Com força, com brilho no olhar, com vontade, né? E é um processo, né, pessoal? Não acontece do dia para a noite, né? É um processo, tá? Que é lindo esse caminhar, né? E a gente passa uma vida inteira e que os acontecimentos do dia a dia não nos desconecte, né? Dessa nossa essência sagrada, né? E a gente precisa resgatar a simplicidade, né?
Outro dia eu me fiz essa pergunta, estava conversando com uma pessoa sobre simplicidade, né? O que é simples? Não sabia o que é simples, né? A gente complica muito as coisas, né? Então, acontece um desafio ali, fica questionando, a mente fica e vai e volta, e vai e volta. A gente complica muito, né? A gente precisa resgatar a simplicidade para a gente fluir com leveza. Então, aconteceu tal coisa, vai lá, pega a sua postura de adulto e resolve, faz o que tem que fazer, não fica sofrendo, né? Tomou uma atitude impensada, tá bom, pega a lição e segue, né? Então, e traz simplicidade para sua vida, traz simplicidade para os seus pensamentos, né? E isso traz leveza, ajuda a gente a fluir com mais leveza, né? E o nosso caminho tem que ser leve, né? Tem que ser leve, precisa ser leve, porque a gente tem que se divertir nesse processo todo, né? E que a gente consiga isso tudo, né? Que a gente consiga trazer simplicidade, consiga trazer leveza para a nossa vida, para o nosso caminhar. Né? Em todos esses processos, né? Que a gente faça isso tudo com leveza, ajustando um ponto aqui, ajustando um ponto ali. Que seja um caminhar leve, que seja um caminhar simples, né? Com isso, a gente consegue o chamado equilíbrio, né? O tal do equilíbrio. A gente alinha, né, nossas forças, nossos centros energéticos, né? E que a gente tenha consciência, né? Que a gente não é só um corpo físico. A gente precisa cuidar da nossa mente, que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? E alimentar o nosso espírito, tá? E que a gente busque esse equilíbrio, tá? E é um processo contínuo, né? Desequilibrou, volta, né? E não é, nós não somos perfeitos, né? Mas a gente busca a melhoria, né? A evolução, tá? E com isso a gente honra a nossa vida, né? A gente traz alegria ao nosso viver, tá? E a vida é isso, a vida é leve, é simples, é gostosa, tem que ser divertida, né? Então, quando a gente sai dessa postura de vítima, né? E a gente pega essa autorresponsabilidade, a gente ressignifica muita coisa, né? A gente consegue trazer tudo isso, né? E honrar essa vida que corre nas nossas veias, né? Então, isso é muito importante, tá? Então, olhe para você com carinho, né? Honre seu corpo e seu caminho. Deixe pegadas leves por onde passar e seja sempre colaboração. Né? Essa palavra nunca fez tanto sentido para mim como faz hoje, né? Colaboração. Esse é o nosso papel aqui, né? Que eu posso colaborar, né? Às vezes nos nossos relacionamentos, todo tipo de relacionamento, né? A gente entra muito com essa questão de carência, né? De que sempre quer que o outro. Não, né? Então, eu sou adulto, o que eu posso colaborar? Né? Então, que a gente resgate, né? O que eu posso ser de colaboração. E com isso a gente cresce, com isso a gente evolui, tá bom? E aí, muito obrigada, né? Espero que eu tenha tocado aí o coração de vocês. E eu trouxe uma música, né? Eu pedi para a Miriam colocar a música. Para Miriam não, desculpa, para Marília. Tudo bem, Karina. Tá em casa. Por favor, você pode descompartilhar para eu poder, Posso. por gentileza. Tá com som? Dá para ouvir? Tá sim. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Pergunta rápida. Que música linda, né? Que música lembra a gente que a gente está evoluindo, né? Que a gente pegue mais leve com os nossos processos, né? Que a gente
entenda que estamos evoluindo, que a gente honre tudo que a gente passou, né? São os desafios, estamos aqui para isso, né? Que a gente coloque leveza nisso tudo, que a gente honre o nosso corpo, cuidando com carinho, né? Do que nutre a nossa vida, né? Então, deixo aqui o meu carinho com vocês e gratidão, né? Estou aqui aberta a perguntas. Ok. Extremamente, eu não conhecia essa música, adorei. Pessoal, estamos aí para compartilhar essas doçuras reveladas, né, pela Karina. Karina, eu acho que a palavra que eu acho que finaliza assim a sua fala realmente é a simplicidade, né? Quando eu convidei a Karina, ela falou, mas eu falo simples, e é isso, né? Eu vou trazer simplicidade, e talvez seja esse o grande caminho para a nossa cura, né? Voltar para a simplicidade, sabe? A simplicidade do cozinhar, que resgata a nossa ancestralidade, que resgata o nosso feminino, que resgata a atenção plena, a doçura e o amor de fazer a alimentação e compartilhar essa alimentação, né? Eu acho que está aí o caminho, e eu acho que é essa mensagem que você deixou. E não digo que é tão simples para nós. Quando você coloca a questão, faça uma prece, né? Se concentre. A gente tem que ter uma coragem muito grande para, por exemplo, no momento de prece, falar, eu sou frágil, e eu não estou dando conta de tudo, e eu estou precisando de ajuda. Então, há algo muito maior na hora da gente se ajoelhar ou na hora da gente meditar. É algo muito maior. É dizer, eu tomo conta de mim, né? E é isso que eu acho que você quis passar aqui e passa isso para mim, né? Tome conta da sua vida. Escolher os seus alimentos, os seus pensamentos, escolher os livros que você lê, tentar entender qual é o seu hobby, não é mais da sua mãe e do seu pai, não é mais da sociedade, é sua responsabilidade, né? E isso é dor, isso não é tão fácil, não é tão simples assim, né? É mais fácil a gente falar assim, vou pedir comida no iFood, como às vezes eu faço, porque é mais rápido, porque é mais fácil, porque é mais barato, porque eu não tenho tempo, porque a minha vida é assim. Então, voltar para si e falar, opa, esse alimento alimenta a minha alma, que é energia, que também eu tenho responsabilidade sobre outras pessoas, sobre a sustentabilidade, né? Digo a você que você trouxe essa simplicidade, mas eu anotei aqui, né? Como é difícil fazer essas decisões, decisão de honrar o corpo, decisão dos alimentos, de fazer a prece, de ter atenção plena. Como é um ato de coragem, né? Falar, poxa, hoje eu vou comer a semente de girassol que a Karina pediu ao invés do... É difícil, né? É isso. E tem uma solicitação social, né, Karina, na alimentação, muito forte, né? A gente também quer agradar os outros, né? Numa mesa, a gente quer comer a mesma quantidade que todo mundo, a gente quer comer tudo o que está ali, beber tudo que está ali, né? E a outra palavra que eu coloquei aqui é a questão do tomar posse da vida. Tudo que você disse é dizendo realmente para nós, assim, toma posse, que a nossa responsabilidade aqui é curar a gente Isso. gente mesmo. Isso e mesmo. A gente precisa ter essa responsabilidade, né? Sim. Muito bem, obrigada, viu? É isso mesmo, Ive. E leveza, né? Vai ter o dia que vai comer iFood e tá tudo certo, né? É não fazer disso um hábito, né? Entender que... E a gente está no processo, né? Vai ter um dia que a gente não vai querer cozinhar, e ok. Mas aí quando... não quero cozinhar nem um dia, né? Então, mas aí eu preciso voltar à minha consciência. Eu preciso... Não, opa, não pode, né? Então, aí, nossa posição... De adulto, né? Falar, peraí, eu sou responsável por mim, né? Então, ter esse resgate aí de
de força. É isso mesmo, Ive. Que linda, que lindo. Obrigada aí por completar, né, a minha fala. Gratidão. Eu gostei muito do que a Ive complementou diante de tudo que você falou, que eu acho que resgata o nosso cuidado em relação a todos os aspectos que nos integram para uma plenitude, né? E você os apresentou de uma maneira tão afável, tão simples, né, que isso favorece muito essa caminhada, como a Ive chegou a mencionar, que não é muito fácil, muitas vezes. Mas é tão gratificante quando você consegue aliar o teu propósito e se sentir envolvida com isso e realizando isso, mesmo que de maneira paulatinamente, né? E eu fiquei também assim muito tocada com o vídeo que você apresentou ao final, porque eu tive a possibilidade de receber nesses contatos de WhatsApp um chamamento por parte do Milton Nascimento, que ele está encerrando a carreira dele. Ele fala de um jeito tão, tão doce, em termos de despedida, e ele simplesmente convoca as pessoas de uma maneira assim muito doce também para estar junto dele nesse ato que vai ser o desfecho da carreira dele. E ele coloca isso de uma maneira muito vivaz, assim, de sentimento interno, porque ele diz assim: é a última vez que canto, mas eu continuarei sendo parceiro da minha música. Eu não conseguiria fazer de outra forma, porque a inspiração desse homem é incrível, né? Então, eu achei muito lindo esse ato de vida, né? De estar com a vida, de compartilhar a vida e de dividir um momento importante com as pessoas. E está bem dentro de tudo que você falou. Nós, na Alquimia Interior Brasil, nós trabalhamos exatamente com essa tríade toda que você observou, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Agora, é um orai e um vigiai eterno, e que a gente não se canse de fazer isso, porque isso é o autocuidado que nós podemos fazer conosco, como a Ive falou, que é chegar na cura a partir de nós mesmos, né? E para mim, pessoalmente, até como depoimento, uma das coisas mais difíceis é a gente poder lidar com essa simplicidade do pensamento, né? Porque é um turbilhão, o tempo inteiro, a todo momento, é uma coisa muito, muito incrível. E eu fiquei pensando assim, nossa, será que a Karina tocando nesses pontos assim, essa é a minha curiosidade. Os alimentos, lógico que isso é um equilíbrio de integração com todas as situações, mas existiria alguns alimentos que se propiciam melhor para determinados objetivos, do tipo assim, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, esse pensamento constante, tem condições disso, através da alimentação, a gente obter esse auxílio também? Você tá com o microfone fechado, amor? Só um minutinho. Eu estou tremendo de frio aqui, eu vou pegar minha blusa. Só um minuto, peraí. Voltei, desculpa. Então, Marília, não tem um alimento, não tem. O adequado, né, é a gente ter uma alimentação consciente com todos os grupos alimentares que o nosso corpo precisa. E
E para a gente controlar o pensamento é essa consciência, né? É meditação, é treino, né? Então, tem os alimentos, sim, capazes de ajudar na cognição, né? Que são as proteínas, né? Os alimentos, as oleaginosas, né? As castanhas, que auxiliam nesses neurotransmissores, né? Então, não tem um alimento, um superalimento capaz de suprir isso, mas tem um conjunto de ações, né? Tendo uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, uma alimentação que não inflame o corpo, né? Então, é um conjunto, né? Um corpo saudável, um corpo consciente, um corpo ativo, né? Uma rotina satisfatória, momentos de prazer, né? E isso tudo, né? A gente já começa a alinhar a mente, né? Uma respiração consciente, né? Então, a respiração é muito importante, né? Para nesses momentos em que o turbilhão de pensamento acontece, né? Então, a respiração consciente, essa respiração de narinas alternadas, né? Que a medicina indiana, o yoga, né? Nos ensina, ajuda, né? A mente a centrar, a mente a focar, né? Então, a gente saindo desse turbilhão e entendendo, né? Colocando cada coisinha no lugar, né? É um conjunto de ações, Marília. Mas uma alimentação saudável, uma alimentação adequada em carboidratos saudáveis, né? Uma alimentação adequada em proteínas, né? Rica em minerais, vitaminas, né? É um conjunto. Né? Então, por isso que a gente não pode separar ou falar que tem um superalimento, né? Que não existe isso. Né? Então, é um conjunto, né, de ação. Tá? Até nisso a natureza é sábia, né? Que nos leva a isso. A gente olhar para tudo, saber aproveitar tudo, né? E nos reportar diante disso. Como é que a gente recebe todas essas condições, né? Exatamente. Esse é o equilíbrio mesmo, é fantástico. É fantástico. Porque aí ele falou, né? Parece simples, mas não é. E ao mesmo tempo é, né? A gente complica, né? Então, que a gente consiga trazer simplicidade para todos esses processos, né? Verdade. Eu queria falar uma coisinha que me marcou, a Karina me convidou. Oi, Lu. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E uma coisa que eu acho que faz com que a gente comece a olhar para si, né? E que eu vejo que a gente acabou se perdendo, porque eu acho que ela falou das energias, é o yin e yang, né? E na medicina chinesa a gente vê o quanto isso é importante, mas o quanto a mulher, ela começou a usar muito a energia masculina, né? Eu falo de mim, estou falando das mulheres, não sei, estou me reportando, tem acho que mais mulheres aqui, e isso fez com que a gente perdesse, né, até o lado, assim, desse cozinhar que ela falou, né, que eu acho que eu estou aqui, é Alquimia, né, o nome da organização, e eu acho não, eu tenho certeza que cozinhar é uma alquimia, e a gente foi perdendo isso pela a rotina e pelo piloto automático. Eu fui resgatando essa parte do feminino um pouco em 2017, mas aí eu também acabei me perdendo, por quê? Porque é doloroso mesmo, né? O autocuidado, e quando a gente começa a despertar, e eu comecei a trabalhar com mulheres, eu vi que é muito mais profundo esse despertar, né? Você não vai conseguir mudar o mundo sozinho, então tudo isso vai te tirando um pouco do centro, né? E como a música disse, né? Vai ter um momento dessa transformação, eu acredito muito na transformação, mas não é fácil, e às vezes a queda, ela vem, não vou falar a queda, mas eu acho que esses níveis, assim, que a mulher tem,
E o que eu vejo que a alimentação ela se torna curativa até nas nossas fases, que nem o quanto o alimento, às vezes, ele é confortante em momentos em que a gente está no período que a gente não respeita dos nossos ciclos, porque a gente nasce e morre mensalmente. Eu, pelo menos, estou dizendo de mim, nunca respeitei, comecei a respeitar isso muito tarde. E hoje, eu acho que o peso maior de tudo isso, até na busca de eu buscar a Karina novamente, é porque eu estou entrando numa nova fase da minha vida, e como que é o climatério, e que eu acho que é uma das fases que é um tabu colocado na vida das mulheres, e o quanto a alimentação é importante nessa fase. E o quanto há necessidade de espaços, de conversas, para que realmente a gente trabalhe de uma forma integrativa, né? Então, tudo isso para mim é importante, e essa parte da alimentação que eu estou tentando também. Até outro dia eu falei que eu estou que nem o AA, né? Só por hoje. A Karina perguntou como que eu estava, eu falei que eu estou que nem o AA, só por hoje, porque tem dias que eu consigo, daí o meu nível de autocobrança é muito alto, daí eu, não, vamos de novo, né? Aí, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês em relação a esse respeito que eu estou tentando também, não estou bem aí, eu acho que é uma caminhada bacana já de estarmos aqui, né? Já é um despertar. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Obrigada a todos. Bom te ver aqui, Lu. Obrigada pela colaboração. E é isso, estamos todos num processo, né? Então, que a gente coloque leveza nisso tudo, que a gente coloque consciência, né? E só por hoje, exatamente, né? E é possível, né? É possível. E quando a gente coloca leveza, né? Tudo é possível, né? Então, e que esse caminhar seja leve, que a gente, como a música disse, né, que hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, que a gente honre isso, né, e a gente busque sempre melhorar, né, e essa questão de força feminina, força masculina, né, nós fomos obrigadas, né, e com isso a gente silenciou os homens também, porque eles perderam a força deles, né, então, e a gente está despertando agora, que é o equilíbrio, né, então, é o equilíbrio, né, das forças. Então, que a gente resgate a nossa, que a gente continue com a nossa, a gente eu não vejo isso como ruim, acho que foi necessário, porque a gente foi silenciada por muito tempo, então as nossas mães, né, elas precisaram ter essa força, né, para conquistar o espaço. Mas que hoje a gente entenda que a gente não precisa mais disso, né? A gente precisa mais de briga, a gente precisa de união, né? Então, que a gente entenda esse processo, né, de equilíbrio, né? Que a gente pode ser cuidada, né? Mas hoje a gente já tem o limite de ser cuidada. A gente é cuidada porque a gente gosta de delicadezas, mas a gente não é dependente mais, né? Então, que a gente entenda isso tudo, né? Muito legal. Estamos no caminho, é isso. Karina, eu tenho uma outra, uma questão um pouquinho diferente de tudo aquilo que você colocou. Tudo isso que você colocou também é a mesma coisa que a gente faz na alquimia, que a gente busca em termos dessa saúde integral, né? Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é o crescimento tão grande desses modismos alimentares, tipo o veganismo, por exemplo. Eu tive a oportunidade, eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de alimentação. E agora eu passei 2 meses com alimentos desse tipo. E a gente fala da simplicidade, parece que o alimento vegano é simples. O alimento vegano não é nada simples. Ele é altamente modificado. Então, eu fico pensando que isso acaba levando a uma espécie de contradição,
porque você quer voltar para a natureza, você quer voltar para o básico, mas depois você come uma manteiga que não é manteiga, um queijo que não é queijo, um leite que não é leite, uma carne que não é carne, tem até torresmo, gente, torresmo. Eu não me, não me conformava de ver. Então, acaba sendo uma contradição. E quantas pessoas que estão buscando isso? Eu não compreendo muito bem o impulso, se é um impulso pelo natural, se é um impulso pela saúde ou pelos dois. Eu tenho um irmão que é super fanático. Ele não é necessariamente vegan, mas ele é vegetariano ultra fanático. E aí as pessoas que são fanáticas em alguns aspectos acabam tendo deficiências vitamínicas, deficiências minerais, deficiências proteicas, um monte de consequências. E acham que tudo bem, porque é uma filosofia de vida, acaba sendo tipo filosofia de vida. A minha escolha, eu acredito nisso, é isso que eu quero. O que você acha disso? Porque é uma coisa que me chama muito a atenção. O crescimento tão grande dessas escolhas. E, em geral, são jovens, pessoas que pensam, pessoas que têm boas intenções, pessoas que são, vamos dizer assim, são voltadas para o natural, e, no entanto, não tem bom senso, porque, para mim, é falta de bom senso. Eu não sei se eu estou julgando, mas eu acho que é falta de bom senso. A gente acaba julgando, né, Regina? Eu também não vejo com bons olhos, né? Mas eu procuro não julgar, porque cada um no seu processo, né? Então, quando a gente tem consciência do que faz bem ou não para o nosso corpo, isso é muito legal. Então, quem escolhe ser vegetariano ou vegano, né, que essa consciência venha por escolha, por sentir isso no corpo, não por modismo, como você disse. Né? E a gente sabe que tem modismo, cada época tem, né? E as pessoas perdem a mão, né? Acaba ficando chato porque elas te julgam por você comer carne, né? Então, eu penso, né, que é uma escolha, eu acho muito bonito, né? Eu acredito que é uma evolução, né? Tem crianças que já nascem, não conseguem comer carne. Né? Então, verdade. E que seja isso, né? E que seja bem orientado isso, né? Eu como pouca carne, né? Mas às vezes eu penso assim, né? A gente está aqui no plano físico e a carne nos dá ação. Então, eu não como muito, mas às vezes eu preciso comer, porque senão eu perco essa ação, sabe? Eu fico muito avoada. E aí eu como carne. Aí se eu vejo e às vezes eu tenho já tive períodos de anemia, né? Então, eu preciso comer de vez em quando, porque eu preciso resgatar essa força. Aí eu começo a comer muito, eu já percebo que eu começo a ficar muito agressiva, muito brava. Eu falo, vou maneirar um pouco, né? Então, é quando a gente tem consciência do que faz bem e do que faz mal, né? A gente faz nossas escolhas. E as pessoas perdem a mão, né? Então, acabam ficando chatos também, né? Porque julga o outro. E ser vegetariano ou vegano é uma escolha, é uma filosofia de vida, né? E que que elas não percam a mão nisso, né? Não perca o real sentido disso, né? Então, quando a gente fala em alimentação saudável, natural, é o grão, né? É a folha, é o arroz, né? Que seja natural realmente, né? E tem um mercado que cresce, se aproveita disso. Exatamente. Né? É uma coisa de mercado. É uma coisa de mercado também. Eu tenho clientes que durante anos, foram veganos e começaram a ter problema de saúde. Então, aí tiveram que mudar de hábito porque o corpo começou a demonstrar que as coisas não estavam indo bem.
Isso. Mas isso não é uma coisa fácil das pessoas perceberem. Como é que eu estou reagindo às minhas escolhas? A gente precisa dessa observação, a gente precisa de estar atento, de estar atento. E não ficar tão preso nessas estruturas de pensamento, nessa rigidez. Isso mesmo, Regina. Isso mesmo, essa rigidez é muito ruim, né? E que a gente entenda que é essa leveza, esse fluir, né? São as escolhas, né? A gente saiba medir nossas escolhas, né? Então, e ter empatia também, né? Com o outro, né? Então, é um caminho, né? É um processo. E essas pessoas, que elas despertem, né? Para isso também, né? Então, tá tudo certo, Regina. Tá tudo certo, né? Eu gosto de falar isso. Meu mantra, tá bom, é sua escolha, né? Então tá tudo certo. Obrigada. De nada. Obrigada, Norberto. Muito obrigada. Escreveu aqui no chat, né? Regina, sabe, quando eu fui coordenadora pedagógica do SESI de Mogi, houve um momento em que muitos alunos do ensino médio pararam de comer carne, pararam. E aí entra, primeiro, né, os adolescentes estão em processo de busca por identidade, eles querem fazer parte de algum grupo, e fazer parte de algum grupo, eles querem assumir algo, eu sou vegano, eu sou, né, eles estão procurando o eu sou algo. Entretanto, eram alunos de classe social baixa, então a gente tinha muito problema, porque eles não se alimentavam bem, porque não é caro ser vegano hoje, né? E é interessante porque olha a criança deles falando, né? E eles falavam para a escola que a escola que tinha que fazer um cardápio, a gente dá alimentação, refeição, né? Um cardápio para eles. Então é a escola que tinha que se adequar para recebê-los, né? Então é aí que a gente verifica que a alimentação, na minha concepção, tá? Posso estar sendo a alimentação, ela está muito relacionada ao sentir, ao estar, à identidade, às escolhas, né? Muito mais a isso do que realmente a questão do estar com fome, sabe? Pelo menos é isso que eu reparo muito nos adolescentes, sabe? Nos jovens. Sim, boa observação, Ive. Então, através da alimentação, a gente supre muita emoção, né? Então, as escolhas alimentares, elas estão totalmente relacionadas, né, à emoção. Por isso que eu, como nutricionista, não posso não levar isso em conta, né? E talvez essa busca exagerada, esse veganismo aí que a Regina citou, né? Então, talvez demonstre um desequilíbrio, né? Mas é um processo, né? Um processo que as pessoas vão passando, que a consciência vai chegando, né? Então, até chegar no equilíbrio, né? Não gosto de entrar com julgamentos, né? Porque acho que cada um tem o seu tempo, né? Então, é um processo, né? Então, que a gente olhe para isso tudo com carinho, né? Não espere o corpo adoecer para a gente despertar para isso, né? Eu tive que ficar doente, largar tudo, puxar a toalha da minha vida, assim, balançar tudo, para poder agora juntar as coisas, né? Então, que a gente consiga, né, entender todas as nossas emoções, entender todos os nossos caminhos, todos os nossos processos, né? Para a gente tomar as melhores escolhas sempre, né, com leveza. E meu mantra, que eu falei para Regina, tá tudo certo. Tá tudo certo. Aconteceu um desafio, o que esse desafio quer me dizer? Né? Então,
É um processo, né? Então, estamos aí, no caminhar, né? E só para a gente rir um pouco, quando a Marília perguntou, né, se existe um alimento, eu estava louca para a Karina falar sim, né? Porque eu já estava assim, quanto vai custar? Se é comprimido, se é gota, onde vende? Porque, gente, a gente assiste TV Gazeta, por exemplo, às vezes eu chego aqui 6 horas, eu fico louca para comprar quitosana, porangaba, assim, cogumelo do não sei das quantas, não é? Porque, gente, se tivesse um alimento, né, para melhorar tudo, a gente fica louco para comprar tudo isso da televisão, como se fosse realmente resolver algo, né? E as pessoas compram. Pior que eu as já pessoas comprei compram. também, Karina. Então é isso, né? E honre essa sua escolha, mas hoje você sabe que, né, que não, é um conjunto de ações, né? E a gente escolheu passar por isso tudo, né? A gente escolheu criar essa despertar para a consciência, né? Mas é muito bonito, né? É muito bonito isso tudo. Eu estou encantada por isso tudo. A gente até aprende a rir das coisas, né? No momento ali, passa ali no vucu-vucu, depois passa e ri, né? Então, que a gente traga leveza aí para esses processos, né? Karina, eu ia falar do veganismo, minhas 2 enteadas viraram vegetarianas, né? E foi um processo, assim, que agora a mais velha está voltando a comer carne, e a mais nova também entrou. E eu esqueci a que falou, que trabalha no SESI, esqueci o nome dela. A Ive. A Ive, ela disse que eles queriam, né, o cardápio, né, vegano. E eu acho muito interessante que parece que se tornou meio cool, né, entre eles, ser vegetariano, ser vegano, e eu fui me adaptando também, né, quando ela vinha, tipo, e a gente foi, e aquela coisa, às vezes a gente não quer julgar, mas sem querer, às vezes a gente, puxa, sem querer a gente oferece, né? E parecia que. E não era, porque eu tô tão acostumada, né? E assim, e ao mesmo tempo que acho que a Marília, não, a outra moça que questionou você, a Regina, eu vejo que se for um cardápio vegano, vegetariano, ele pode ser que ele não se torne tão caro. Hoje, eu vejo isso de uma forma mais. Só que com essa nova, as carnes do futuro, que acho que a Regina o irmão dela deve querer, o bacon lá. E outro dia ela falou: mas fica muito caro, pai, porque eles querem comprar o leite tal, a carne, o hambúrguer tal. E aí se torna realmente que eu acho que vai para o outro viés. Porque se você for para o lado vegetariano, é lógico que pode ser muito saudável, não ficar tão caro. E eu até conversei com ela: olha, não fica tão caro se a gente fizer opções. Que a gente mora num país riquíssimos, né? É até absurdo eu falar não comer direito, porque e assim, e que realmente acaba caindo um pouco nisso, e daí está numa fase de se pertencer ao grupo, né? Eu vejo que foi o que você falou, é um processo, e depois eles vão vendo as escolhas, né? Que nem a mais velha agora já viu que, né, ela era importante para ela, sem ninguém falar, né? E ela continua comendo menos carne, mas a carne voltou, né? Então eu vejo que dá para desmistificar tudo isso também, né? Você que está na nutrição deve atender vegetarianos, veganos, e sabe muito bem como é difícil equilibrar. Até queria sua opinião, porque na minha época, quando eu fiz técnico de nutrição, era muito difícil equilibrar as proteínas. Hoje não, né? Hoje você consegue falar para a pessoa equilibrar com as leguminosas, sei lá, não sei o que pode fortalecer, né? Do que comer essa carne do futuro. Exatamente, né? Que busque essa filosofia de vida que é muito bonita, né? Que busque, às vezes não tem conhecimento, mas que busque alguém que traga essa consciência, né? Busque ajuda profissional,
né, de um nutricionista, e às vezes precisa entrar com suplementação, né? E eu já entrei no julgamento, porque quando açougue, eu não sei que eu vi numa revista, açougue vegano, eu fiquei questionando, faz um tempo já. Falei, ué, mas como assim? É vegano, quer comer carne no açougue, sabe? Então, cadê a essência? Cadê aquela vontade? Porque quer deixar de comer carne, mas é apegado ao sabor da carne, ao sabor do bacon, né? Então, cadê a essência disso? Cadê o propósito, né? A razão de ser? E eles são jovens, né? Eles estão no processo deles, né? E vai chegar, ou adultos, né? E a gente torce e espera para que eles tomem consciência disso, né? E tem como ser vegano, ser vegetariano de forma simples, né? Tem sim, Lu. Muito legal. Obrigada. Obrigada, Lu. Gostaria mais de alguém fazer alguma colocação? Nós temos mais 2 minutos. Se, enquanto eu posso aguardar, eu gostaria de convidar a todos. Nós agora, às 20h30, nós vamos fazer uma meditação. Se todos, ou quem tiver disponibilidade e interesse, por gentileza, é só permanecer aqui, porque às 20h30, nesse mesmo link que trouxe vocês aqui, nós vamos fazer a meditação. Aberta quem quiser. E eu queria destacar ainda, dentro das observações da Karina, algo que essa tônica dela, em termos de leveza, que torna as coisas muito mais convidativas e palatáveis também, né? São coisas da gente olhar de uma maneira diferente para os nossos próprios desafios, né, que encontramos na vida. E para mim foi tão interessante também você tocar, porque chegou dentro dessa qualificação, né, de uma maneira meio convidativa, algo que a gente recebe externamente quando chega para nós, a gente recebe de uma maneira muito impositiva, né? E, na realidade, a gente é um indivíduo responsável por todos os nossos atos, por todas as nossas atitudes, por todas as nossas escolhas. E isto é um sentido libertário, né? Porque eu não tomei a atitude dessa porque a minha amiga ou aquela pessoa, ou então porque eu quis mostrar que eu sabia, que eu queria. Se a gente consegue ver por esse lado da simplicidade, daquilo que é direto, essa autorresponsabilização pela sua presença na vida torna uma coisa, como você falou dessa forma, assim, muito leve, né? E nos torna muito mais conscientes e muito mais humanos para estarmos dividindo com os nossos iguais, né, um espaço na vida e construirmos juntos com a diversidade que existe entre todos nós, né? Então, eu gostei muitíssimo da maneira com que você trouxe esse pedacinho que é uma grandiosidade, né, dentro da nossa vida. Sim. Se ninguém mais tem o que opor, eu agradeço a presença de todos e, em particular, bastante a Karina por ter estado conosco e trazido tantas contribuições aí fantásticas. E os convido para a próxima semana, no mesmo horário. Nós vamos estar com a Priscila Santos, que já esteve conosco outras vezes, e ela vai estar dessa vez, se vocês aguardarem só um minutinho, que eu esqueci de deixar separado aqui para poder mencionar para vocês. Ela já esteve conosco no princípio do mês, e ela vem fazer uma complementação de uma apresentação de um projeto que ela está trabalhando. E o título da palestra dela é A Bússola Indispensável de Jung. Então, se vocês têm interesse, o link permanece o mesmo, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, que também agradecemos de uma maneira muito especial, a Luciana, o Guilherme, o Ivan, que se juntaram a nós
dessa oportunidade. Muito obrigada pela presença, Karina. Muito, muito, muito obrigada, viu? Gratidão pelo convite. Gratidão. Eu vou, mesmo se tiver alguém que vai estar na meditação, eu vou ter que encerrar para poder captar a gravação, ok? Mas o link é o mesmo, tá? Um grande abraço, gente. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.